Bom, então hoje nós vamos ensinar 5 conselhos, né? Esses conselhos não vêm da nossa cabeça. São preciosos e estão escritos na Bíblia há milhares de anos, né? Exato. Há milhares de anos já tem dado certo. É. Pessoas que têm colocado esses conselhos em prática têm colhido frutos, têm tido resultados. Então, já está mais do que provado, né? Além de ser a Bíblia, palavra de Deus, é algo que muitas pessoas já têm provado disso. Então, se você quer provar e colher frutos desses conselhos, coloque eles em prática, né? Exatamente. E o primeiro conselho bíblico que nós vamos te dar está lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Olha só. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Pode deixar o versículo por enquanto. Filho não tem idade, né? Às vezes, quando a pessoa vê essa palavra, ela pensa no jovem, na criança. Tá vendo? Tem que obedecer o pai e a mãe. Correto. Mas o seu pai e a sua mãe, independente da idade que você tem, continua sendo pai, continua sendo mãe. E às vezes a pessoa, ela, por já ser adulta, ela despreza o conselho do pai e da mãe. Ela esquece o pai e a mãe, não honra como deveria honrar. Então, independente da idade, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Quando a sua mãe chama a sua atenção, quando seu pai chama a sua atenção, você jovem ou não, independente da idade, você tem que acatar, você tem que respeitar. Você precisa honrar seu pai e a sua mãe. É o que diz ali em seguida. Honra teu pai e a tua mãe. Você pode ter 30, 40, 50 anos. Só a pessoa que perde o pai e a mãe que sabe a falta que faz. E aí não tá falando para ouvir o pai e a mãe, obedecer o pai e a mãe, se eles são de Deus ou se eles têm alguma coisa que você admira. Não, ele fala: obedecei aos pais. Honrai o pai e a mãe, Honrai. independente se o pai e a mãe é ou não é de Deus. Porque às vezes a pessoa, ela tá buscando a Deus, ela tá aqui assistindo o culto, e o pai bebe, a mãe faz coisa errada, ou não é exemplo, mas é pai e é mãe. Não Precisa é ser isso? honrada, né? Sim, Você precisa cuidar, você precisa honrar, respeitar ele, seja ele quem for. exatamente. Aí ele fala assim, ó, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Quer dizer, quem faz isso tem uma promessa para essa pessoa que honra o pai e a mãe. Para que te vá bem, você quer ir bem na vida? Honra teu pai e tua mãe. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então vê, a pessoa que honra o pai e a mãe, ali está dizendo que a vida dela vai ser boa, ela vai bem e vai ter vida longa. É a promessa para quem honra o pai e a mãe. Tem sabedoria, né? Nas palavras dos mais velhos. É, Então, quando você ouve, quando você honra o seu pai, a sua mãe, alguém mais velho que já passou por aquilo que você está passando hoje, você consegue ter longa vida. Além da promessa que Deus deu, você colocando em prática isso, você obedecendo e honrando esse conselho, esse ensinamento que alguém mais velho está te dando, você consegue ir bem nos seus caminhos. então esse é o primeiro conselho. O segundo conselho que a gente vai te dar hoje, baseado na Bíblia, está lá em Provérbios 22, 6. Pode ler esse, por favor. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Olha só. Você que tem filho, filha,
Você que é um pai de família, uma mãe de família, olha só o que a Bíblia está dizendo. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Porque a criança não sabe de nada. A criança, ela faz o que ela vê. E hoje a gente tem visto muitas crianças assistindo coisa que não deve, comportamentos que não são bons, palavras que não são boas, mas essa criança não tem culpa disso. Porque ela não sabe, ela está só repetindo o que ela está vendo. Então você tem que tomar muito cuidado o que você fala, o que você faz, porque a criança está só ali aprendendo com você. Eu até estava comentando hoje, né? É. Eu estava na rua, no mercado, e não foi nenhuma nem duas, mas várias crianças dentro do carrinho, criança de 3, 4, 5 anos, com o celular na mão e só rolando a tela para cima. Ouvindo música que não é para a idade dela, ouvindo pessoas que gravaram vídeos para adultos, para pessoas que não têm a idade dela, ouvindo, aprendendo com aquilo, e a mãe não estava nem se importando. Achando normal, né? Achando normal. Só que se você não ensinar o seu filho, alguém vai ensinar. Se você não se preocupar com o que o seu filho está aprendendo, com o que ele está assistindo, ouvindo, alguém vai ensinar. Seja o celular, seja alguém na escola. A internet. É necessário que você entenda. E traga para si a responsabilidade de ensinar essa criança. Porque às vezes você fala assim, ele é só uma criança. Não tá prestando atenção, não tá entendendo nada. Mas é ali que tá formando, como tá escrito. É aí que a pessoa se engana, né? Que a criança tá ali só observando. E às vezes a pessoa lá na frente colhe isso que ela plantou e fala, eu não sei porquê, o que aconteceu. Mas às vezes você poderia ter plantado. Então, se você tem uma criança, você tem um filho pequeno, veja bem o que você tem ensinado e quem você tem deixado ensinar o seu filho. O que você tá deixando ele ver, ele aprender? Cuidado. Você tem que saber de tudo da vida do seu filho, na escola, na rua. Você tem que estar ali de olho, né? É um conselho bíblico ali, ó. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Mas ele quer isso. Não, mas a criança não quer nada. Ela quer o que ouviu alguém falando, alguém fazendo. Então você não tem que fazer a vontade da criança, você tem que fazer o que é certo, né? Não é isso? Sim, faz a sua parte hoje. Porque quando ele for velho, quando ele for mais velho, ele não vai se desviar do que você ensinou. A semente está plantada, né? Se você ensina quando é criança, quando cresce, tá ali, ó. Não é a gente que tá falando, não. Tá escrito ali. Quando for velho, não se desviará dele. Então aí tá o segredo para você criar os seus filhos. Mas esse é só o segundo conselho. Porque agora vem o terceiro conselho. Vamos lá. Pode colocar. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Repita essa parte comigo. E a si mesmo se entregou por ela. Então vamos lá. Os homens que estão acompanhando essa palavra, esse culto, o que você tem que aprender, homem? Amar a sua mulher como Cristo amou a igreja é você se dedicar a ela. É você se sacrificar por ela. É você tratá-la com carinho, com respeito que ela merece. Porque é assim que Cristo trata a igreja. Cristo se entregou pela igreja. O marido tem que se doar, se empenhar, se esforçar, fazer o melhor pela sua esposa. O papel do marido é amar e cuidar da mulher, para que ela se sinta feliz, para que ela se sinta acolhida, protegida, amada. Mas, infelizmente, o que nós temos visto? Nós temos visto homens que não tratam a mulher da maneira que Cristo trata a igreja, mas são grossos, mal educados. Às vezes, o homem
ele quer se sentir superior, ele quer mandar, ele quer dar ordens, e não é assim. Nós sabemos que o homem é o cabeça da casa, mas ser o cabeça da casa não é ignorar ou anular a mulher. Ouça os conselhos que a sua mulher tem para te dar, homem. Não pense que você sabe de tudo, porque às vezes a gente pensa de uma forma que não é a melhor. E a mulher tem uma opinião que vai te ajudar, mas tem homem que não quer ouvir ninguém. Principalmente a mulher, porque ele acha, não, ela não sabe de nada. Mulher é só para lavar roupa, limpar a casa, fazer comida. Negativo. A mulher tem que ser respeitada. A mulher tem que ser tratada com amor, não é isso? E quando o marido faz isso, ele ganha o respeito da esposa. Talvez ele tá brigando, tá colocando ali, ficando bravo, porque ele não tem o respeito. Se ele ama como Cristo amou, ele ganha esse respeito. A partir do momento que ele ganha esse respeito, aí as coisas ficam diferentes. Porque aí realmente ele vai ser o homem da casa. Ele vai ser ali o cabeça da casa, como Cristo é o cabeça, né? Então o marido, ele tem que tratar a mulher com respeito, com carinho, com amor. É assim. Mas não é só para o marido também. Tem conselho para a mulher também. Esse que eu vou ler agora é o quarto conselho. É quarto, né? É isso? É o quarto. Vamos lá. Pode ler esse. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então vê, as mulheres, ao mesmo tempo que o homem tem que amar e respeitar e tratar bem a mulher também tem que saber que o cabeça da casa é o homem. Às vezes a mulher, ela quer mandar mais, ela quer ter mais autoridade do que o homem. E não, você tem que respeitar a palavra do seu marido. A mulher sábia, ela não bate de frente com o marido. O que ela faz? A mulher sábia, com palavras sábias, delicadas, ela vai falando, vai na hora certa. Quando tem que se calar, ela se cala. Quando tem que falar, ela fala. Ela não fica enchendo a cabeça do marido, não. A mulher sábia, ela sabe o momento certo de falar e a maneira certa de falar. E ela também não quer passar na frente do marido. Uhum. Né? Não tem como, né? Se ela é submissa, ela não passa na frente dele. Então, às vezes você fala assim, eu não sei ser submissa. Quando eu vejo, eu já tô brigando, eu já tô falando por cima dele. Então, peça a Deus essa sabedoria. Peça a Deus para que você aprenda a ser essa mulher que é virtuosa, que é submissa, que entende o seu papel. Muitas mulheres falam assim, eu tenho dinheiro, eu trago dinheiro para dentro de casa, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço de tudo aqui. E por isso eu não preciso ser submissa, porque eu também tenho um papel igual dele. Não tem problema você trabalhar. Não tem problema você trazer o dinheiro para casa. O problema é que você não pode deixar com que os papéis se invertam. Porque se o papel se inverter, não tem como dar certo. Deus não criou dois cabeças. Uhum. Deus não criou duas pessoas para mandar. Não, ele criou o homem e a mulher. A mulher para ser submissa e o homem para cuidar da mulher. E esse submissa não é fazer tudo que o marido quer e não ter voz, não. E o marido falou, quem manda sou eu, também não é assim não. A mulher, ela é auxiliadora do marido. Respeita, né, a posição dele. Respeita a posição dele, mas ela também fala, também dá opinião, e ele também ouve a opinião dela. Ou seja, é uma parceria. É um time, vamos dizer assim. É um ajudando o outro, é um fazendo pelo outro. Mas existem casais que estão vivendo como se fosse inimigo um do outro.
o marido não está amando, não está respeitando, a mulher não está respeitando, não está sendo submissa, toma a frente, toma a decisão sem a aprovação do marido, aí por isso que dá errado. E aí, quando acontece Entendeu? isso, bagunça tudo. Sim. Bagunça os filhos, a educação dos filhos, porque a mulher quer mandar, o marido quer mandar. Eles não entram em um acordo na educação das crianças. Isso. Eles não entram em acordo como vai gastar o dinheiro, como que vai pagar as contas. Quer dizer, a casa, ela precisa de um fundamento. E o fundamento de uma casa é um casal. Cada um fazendo a sua função. E aquilo que nós falamos agora há pouco, se a criança vê, ela aprende. É por essa razão que hoje tem tanto casamento dando errado. Porque a criança, o adulto de hoje, que era criança de ontem, via e aprendia errado com os pais, cresceu e está fazendo igual e está dando errado de novo. E talvez a pessoa fale assim, eu sou essa criança que vi tudo errado. Eu vi meu pai fazer errado, eu vi a minha mãe mais errado ainda, e hoje eu não consigo fazer diferente, porque foi o que eu aprendi. Foi o que eu aprendi lá na minha infância. Só que eles não tiveram esse ensinamento. E você está tendo agora. Inclusive, eu sei que tem gente assistindo que você viu seu pai bater na sua mãe, quebrar tudo dentro de casa, a sua mãe mandando em casa, você viu tudo errado. E aí você ficou triste por causa disso. E quando você lembra do que você viveu na tua infância, você fala, poxa, eu sofri tanto na minha infância, eu tenho que sofrer de novo agora, eu já sou adulto. Mas é que às vezes você não percebeu, mas você está cometendo os mesmos erros que eles cometeram. Mas Deus está te dando a oportunidade aqui agora de aprender, de ouvir e de saber o que tem que ser feito, para você ter um resultado diferente. Sim. E os seus filhos também terão um resultado diferente. Porque assim como a criança aprende errado, cresce e faz errado, se ela aprender certo, ela cresce e vai fazer certo. Então, se você aprender essas coisas, você vai abençoar a sua vida e a vida de quem? Dos seus filhos. Agora, o último conselho e o maior de todos. Pode ler esse. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Presta atenção. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha só que coisa extraordinária. Jesus está dizendo, aquele que tem os mandamentos. Você tem. Você tem a Bíblia aí na tua casa. Você tem o culto aqui que a gente prega todo dia e ensina. Então você está conhecendo o quê? Os mandamentos. O que deve fazer e o que não deve fazer. Mas ali ele diz, aquele que tem os mandamentos e os guarda. Então não adianta só ter ou só saber. Tem que obedecer, guardar os mandamentos, obedecer a palavra. Ele diz ali, esse é o que me ama. Quantas pessoas dizem assim, eu amo a Deus? Quantas pessoas levantam a mão e dizem, Senhor, eu te amo. Mas quem é que ama de verdade? Aquele que tem os mandamentos e os guarda. Então, o verdadeiro amor a Deus, porque esse ensinamento não poderia terminar sem falar de algo relacionado a Deus. A gente falou de filho, de marido, de esposa, falou de como tratar a criança, de como tratar os pais e agora como tratar Deus. Porque para você ter uma família feliz e abençoada de verdade, o seu relacionamento com Deus também tem que ser bom. Dá para você imaginar uma pessoa que tem um bom relacionamento com Deus sofrer na família? Não dá. Então, aquele que tem os mandamentos, vamos mostrar de novo, João 14, 21. Aqueles que têm os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, quem ama a Deus é quem obedece, quem guarda os mandamentos. E aquele que me ama, e ama porque está obedecendo os mandamentos, ele diz ali,
será amado por meu Pai. Então, você vai receber o amor de Deus na sua vida quando você guardar os mandamentos, amar a Cristo de verdade. Aí você recebe o amor de Deus. E o que mais que recebe? E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, Jesus vai se manifestar na sua vida com paz, com saúde, com vitória, com prosperidade. Ele vai se manifestar com a grandeza, com a glória dele na sua vida, se você tiver e guardar os mandamentos. Então você vê, não tem segredo. A pessoa que quer ser vitoriosa, ela tem que pegar os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus e guardar. Mas não é guardar na gaveta, não. É no coração, é na mente. É viver todo dia aquilo que está escrito. Não é isso? Se eu viver o que está escrito, o que eu estou fazendo? Eu estou amando a Deus. E se eu amo a Deus de verdade, obedecendo os mandamentos, eu recebo o amor do Pai. Eu recebo o perdão, a misericórdia. E Cristo se manifestará em minha vida. Quantos que não estão querendo e desejando que Jesus se manifeste? Ó Jesus, se manifeste na minha saúde, se manifeste na minha vida financeira, se manifeste na minha família. Ele quer se manifestar, ele quer operar, mas você tem que obedecer os mandamentos e andar com Deus. Com certeza. E isso, na nossa vida com Deus, nós vamos ter lutas. Seja você amando a Deus, você também vai ter lutas. Mas ele vai se manifestar através de você, em seu favor, através da provisão, através da bênção, através do livramento. Quer dizer, todos nós passamos por lutas, por problemas, por dificuldades, mas quando a gente ama a Deus, então a gente consegue ter ele ali do nosso lado. A gente consegue ter o cuidado dele para com a gente. Então, ame a Deus não só de palavras, né? Ame a Deus, mas com todo o seu entendimento. Ame a Deus guardando o seu mandamento. Esses conselhos que a gente deu para você já pode começar por eles. Já são mandamentos de Deus, já são ensinamentos da palavra. Ensinamentos que você vai colocar em prática com amor, e aí você vai receber isso. Você vai receber o amor de Deus, porque se você, seu filho, faz uma coisa que você mandou ele fazer, você fica feliz? Com certeza. Imagine Deus vendo você praticando o que ele ensinou. Como ele não vai ficar feliz? E vai honrar você E também. vai te honrar.